Fala, corajosos! Hoje eu vou contar mais uma lenda urbana do Brasil. Mas antes, não esquece de dar aquela moral. Deixe o seu joinha, se puder, se inscreve no canal pra tá dando forças pra gente continuar contando histórias como essa. A lenda do fantasma da meia-noite. A lenda do fantasma da meia-noite é uma das lendas mais assustadoras e sinistras que circulam pelas cidades pequenas e áreas rurais do Brasil. É um conto envolto em mistério, transmitido de geração em geração e sempre recontado com um tom de medo e reverência. Trata-se de uma figura espectral que aparece nas ruas desertas, casas antigas e lugares abandonados, sempre à meia-noite, causando pavor nos poucos que têm a infelicidade de cruzar o seu caminho. A lenda tem diferentes versões, mas a mais comum diz que o fantasma da meia-noite é o espírito de uma mulher que, há muito tempo, foi brutalmente assassinada em circunstâncias trágicas. Em uma época remota, uma jovem chamada Maria vivia em uma pequena cidade do interior. Maria era conhecida por sua beleza e por sua bondade, mas também por ser desejada por muitos homens da região. No entanto, sua beleza acabou se tornando sua maldição. Certa noite, ao retornar para casa após ajudar uma família local, Maria foi atacada por um homem rejeitado que a havia seguido na escuridão. Ele a esfaqueou repetidamente e, sem piedade, deixou seu corpo no meio da estrada para que fosse encontrado ao amanhecer. Dizem que, naquele exato momento de sua morte, o relógio da cidade marcava meia-noite. Após seu enterro, estranhos eventos começaram a ocorrer. Moradores começaram a ouvir passos na rua deserta, vozes sussurrantes e, eventualmente, viram a figura de uma mulher vestida de branco vagando pelas ruas na calada da noite. Logo, o boato se espalhou. Era a fantasma da meia-noite, a alma perturbada de Maria, condenada a vagar por toda a eternidade, assombrando aqueles que saem após o último badalar do relógio. A presença do fantasma da meia-noite é sempre anunciada pelo som de passos lentos e pesados. Primeiro, ouvem-se os sussurros suaves, carregados pelo vento, como se ela estivesse chamando por alguém. O som de correntes, arrastando-se pelo chão, logo acompanha os passos. Se a vítima permanecer por perto, é possível ver a figura emergindo da escuridão, com um rosto pálido e sem expressão, os olhos negros e vazios, e o corpo coberto por um vestido branco manchado de sangue. Ela aparece invariavelmente à meia-noite, quando o silêncio é absoluto e as ruas estão desertas. Relatos dizem que o fantasma caminha pelas estradas e vielas da cidade, buscando vingança ou tentando encontrar paz. Mas o que quer que seja que ela procura, ninguém jamais descobriu. Alguns afirmam que ela aborda os passantes perguntando: "Você me conhece?" Eles que respondem sim são condenados a uma morte rápida e dolorosa. Já aqueles que respondem não são deixados em paz, mas atormentados por pesadelos durante semanas. Os relatos sinistros de avistamento do fantasma foram registrados, como o caso de Marcos, que conta que em 1993, um jovem chamado Marcos, conhecido por ser cético,
em relação a lendas e histórias de fantasmas, decidiu desafiar o fantasma da meia-noite. Ele se gabava de que passaria uma noite inteira vagando pelas ruas, sem medos de espíritos ou assombrações. Naquela noite, Marcos saiu às 11h30 e caminhou sozinho pelas ruas desertas. Conforme o relógio da cidade marcava meia-noite, ele começou a ouvir passos atrás de si. Ao se virar, viu a figura de uma mulher pálida e de aparência espectral. Desdenhando do perigo, ele tentou confortá-la, mas antes que pudesse reagir, ela perguntou: "Você me conhece?" Marcos respondeu de maneira arrogante: "Sim, sei quem você é." No dia seguinte, seu corpo foi encontrado sem vida, com o rosto paralisado em uma expressão de puro terror. Outro relato, o testemunho de Dona Elza, conta que em 2007, Dona Elza, uma idosa da cidade, afirma que viu o fantasma da meia-noite várias vezes durante sua juventude. Em um relato particularmente aterrador, ela conta que, ao retornar de uma visita à casa de um parente, ouviu sussurros fracos nas proximidades. Olhou ao redor e viu a figura de uma mulher de branco parada no meio da rua, olhando fixamente para ela. Dona Elza, com o coração acelerado, tentou apressar o passo, mas as pernas fraquejaram. Quando a entidade começou a se aproximar, Elza ouviu claramente: "Você me conhece?" Tremendo, ela respondeu: "Não." A mulher fantasmagórica parou, observou-a em silêncio por alguns segundos e desapareceu. Dona Elza nunca mais saiu de casa após o anoitecer. Outro relato, o caso dos irmãos Silva, conta que em 2015, 2 irmãos adolescentes que moravam em uma cidade pequena ouviram a lenda e resolveram testá-la, acreditando que era apenas uma história para assustar crianças. Eles saíram à noite com uma lanterna, rindo da possibilidade de encontrar um fantasma. À meia-noite, enquanto caminhavam de volta para casa, viram uma figura feminina emergir da escuridão, com os olhos vazios e o rosto sombrio. Apavorados, saíram correndo, mas ouviram a voz dela sussurrando: "Vocês me conhecem?" Um dos irmãos olhou para trás e, ao ouvir a pergunta, caiu no chão, paralisado de medo. Seu irmão o arrastou para longe, mas o jovem passou meses internado, atormentado por visões do fantasma. Acredita-se que o fantasma da meia-noite continue vagando pelas ruas à procura de justiça ou vingança por sua morte cruel. Ela nunca aparece antes da meia-noite e desaparece com os primeiros raios da aurora. Algumas versões da lenda afirmam que ela busca uma alma para substituir a sua e quem a vê pode estar em risco de ser capturado por ela e arrastado para o mundo dos mortos. As pessoas que moram em cidades onde essa lenda é conhecida evitam sair de casa após as 11h45. Alguns fazem orações e colocam sal nas portas e janelas, acreditando que isso afastará o espírito vingativo. Dizem que se você ouvir passos e sussurros após a meia-noite, a única maneira de se proteger é permanecer imóvel e evitar responder à voz do fantasma. Se você ouvir a pergunta: "Você me conhece?", deve manter o silêncio, pois qualquer resposta pode selar seu destino. A lenda do fantasma da meia-noite é um conto de vingança e horror que assombra o imaginário popular. O fantasma de uma mulher que teve seu destino brutalmente interrompido vaga pelas ruas em busca de respostas ou vingança. Aqueles que têm o infortúnio de cruzar o seu caminho à meia-noite podem nunca mais ser os mesmos. Me conta aí, na sua cidade, você conhece essa lenda? Você já ouviu falar disso? Deixe aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, eu vou deixar aqui uma playlist lotada
lotada de histórias como essa. É só você ir lá e continuar ouvindo histórias macabras. No mais é isso. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima história. Valeu!